colocar na panela. Quando voltou, percebeu que seu fogo estava alto e olhou para a brasa e tinha entre os gravetos um deus de madeira, cujo nome é Bariçá. Ele falou: Bariçá, podes muito bem atear fogo e aumentar a chama, porque não coze o almoço de meu pai, Teraque, se és o Deus dele. E continuou a ventania Em seguida, ele ouviu uma voz do céu que perguntava: Abraão? Ele respondeu: aqui estou. A voz disse: se acha isso errado, que um Deus não te responde, me ouça. Saia da casa do teu pai e vai para uma terra que emana leite e mel, chamada Canaã. E aí começou uma história linda, sem a compaixão de Sara. Abraão não teria encontrado seu caminho e seria uma única coisa, sem nunca ter sido só. Através da piedade, misericórdia e perdão que Abraão conquistou a nação maior que as estrelas do céu, sendo um povo separado da iniquidade e vindo lá de um politeísmo dividido entre si, como já citei, várias oposições. E não é diferente nos outros lugares onde estamos divididos por pedras, madeiras e metais, mas unindo-nos em fé, que como as três religiões monoteísta, que também precisa de proteção de um Salvador, que seja um intercessor intermediário, que unam em uma só ceia as religiões, os povos e propriedades. Assim também Jesus é o mesmo Cristo, separado hereditariamente por nosso progenitor em lugar diferente. Isso é um efeito ar comprimido que dispara um Hanuman Vanara Domo, uma flecha na floresta, para saudar Issa Amade. Por tudo e todo que somos a bola de luz, eu sou unificando a Jesus Memberká. Foi dividida por guerras religiosas, o extremismo sendo com a existência religiosa o símbolo de aliança restaurada, herdada de Adão no paraíso para a terra, recebeu o trono universal da história dos deuses eternos e suas contagens, formando uma passagem não só na primeira camada da Terra, mas também nas dimensões do universo, que são infinitas, aumentando o grau de sede desses buracos negros, incontrolável desastre, alimentando-os com todos os 4 tipos das energias: fictícia, geradora, plásmica e elétrica, que por não serem canalizadas corretamente, se sobrecarregam e emitem descontroladamente, rompendo o elo entre a vida e a ressurreição. A reconstrução do caminho do bem começa pela fé, de acreditar no ciclo evolutivo que são as ruínas que fizemos com o crescimento descontrolado da humanidade, que rompeu esse elo quando Deus criou Adão. Ele mostrou a árvore do meio do jardim, ensinou que não poderia comer do fruto proibido. Eva, com interesse em dominar Adão, seduziu com sua meiga vontade. Aí foi a queda que Adão sofreu, desobedecendo e quebrando sua aliança de fé com o seu Criador eterno. Entendendo o elo, a bola de luz, o ciclo dos movimentos elípticos dos astros do planeta do nosso universo, divididos em 3 partes, relacionados à ciência, à fé e ao estado de consciência criador de pensamentos, temos um ponto de localização onde nos encontramos com o nosso plano divino quando estamos
Em silêncio, o cérebro e o coração mandam mensagens uns para o outro, correndo uma energia, esticando a linha da aura. Essa luz que está em causa divina, na vontade de Deus, é que não tem como ver, mas podemos perceber a força se revelar em forma de som, que são os degraus das dimensões da alma, que tem uma forma das vórtices holográficas do universo cósmico. É extraída da matéria para o espaço, essa trajetória da viagem dos destinos, dos poderes dos deuses, vão deixando suas pegadas em um lugar do espaço, nos mostrando através da ciência uma identidade, como se fosse uma marca d'água ou um olho que absorve todas as energias do universo para dentro de si. Observando o céu, percebemos a ionosfera, que tem a mesma relação. A camada de ozônio, sendo uma camada protetora, apresenta o mesmo sentido de absorção da energia dos poluentes, abrindo espessuras que são incontroláveis. Essa ruptura desviou-os, e Adão se tornou ocultista por ficar envergonhado. Ele foi se esconder na selva, saindo do ambiente campestre do paraíso. Viveu escondido e conheceu um espírito que se tornou sua nova esposa, divorciada. Em sua nova experiência, foi levado por seres e força da natureza a viver com as divindades da fé politeísta, onde teve outras espécies como prole, que não eram mais humanos como seus filhos. Com Eva divorciada, que acabou sendo traído, pois sua queda foi desastrosa e sua nova companheira o traiu supostamente em um ritual de ocultismo e decapitou seu relacionamento com Adão em uma dança com vários adereços e uma foice seduzida por outros seres da selvagem natureza. Não é provada que Adão foi sepultado. A raça humana não conheceu o seu funeral. Muitas histórias do politeísmo vão se construindo para uma suposta revelação desses acontecimentos antepassados kármicos da existência. Sabemos que o Sol rege toda a forma de vida no planeta. Isso nos deixa confortados, pois vemos como uma bola de luz que consome e nos purifica. Podemos ter certeza que a luz e a escuridão interagem com nossa fé e matéria, nos mostrando o claro e o oculto da nossa era, que foi separado pela desenfreada vontade de conhecer o tudo e o todo. Para que seja reconstruído essa aliança quebrada, precisamos falar e agir, mas é necessário conhecer a paz maior, que são os controles de nossas vontades, convertidos em boas obras. As escrituras sagradas devem ser lidas com pedido de pergunta se é falso ou verdadeiro para Deus, Pai e Filho, a trindade espiritual do céu. São todo tipo de conhecimento em tudo que são experiências de fé e ensinamentos. Quando todas as religiões estiverem juntas, unificando a todas as religiões, teremos a coexistência religiosa humana. Coexistir é ter um co-criador juntamente com seu progenitor, em obediência de filho amado de Deus. Para entender que o elo foi destruído, precisamos estar abertos ao Filho de Deus e não divergir suas intenções de bondade. Saberes que os ensinos cristãos estão ainda em processo de construção de tecelagem pré-obra. Sem a ajuda de divindades, não poderíamos ter um comportamento padrão relacionado
a um personagem santificado. Isso é impossível para os nomes de força divinas estão desgastados pela secularidade e mundanismo, desviados de sentimentos de boas ações. Esse tipo de conhecimento deve ser reconhecido por um salvador da humanidade, alguém com um misterioso dom de fazer a mudança do côncavo e convexo, ou seja, os domos superior e inferior e o dispositivo unificado divino, que são três também, como os astros, céu, sol, lua, estrelas. Assim também os dois polos, que são arcos do domo citado, precisa de um intermediador para ser construído. Devemos reconhecer um Deus em um espírito com filho e um filho, ou seja, essas três partes que constroem o elo. O conhecimento amplo para uma filtragem de hierarquia da ordem dos céus, percebendo todos os continentes da Terra, podemos saber que existem cultura e religiões por toda a planície terrestre. Isso nos deixa confortados em nossa própria ciência, saber que somos protegidos por corpos celestiais no monoteísmo religioso e cultural, que são entendidos como eventos historicistas ou preditativos da história, ou contados pelo povo ancestral. Sabemos que esses antepassados não tiveram a mesma tecnologia atual do nosso milênio e conseguiram se autenticar até os dias de hoje. Foram crendo em forças naturais e espiritualmente iluminados por uma força animal que dava força para arquitetarem suas experiências seguidas até o dia de hoje. No politeísmo, que foi a separação de Adão e Deus no paraíso, causou o divórcio da Eva. O seu paradeiro não se sabe ao certo se ela foi julgada ou condenada. Sabemos que uma mulher foi a primeira mãe da terra. Sua dedicação foi interrompida quando comeu o fruto, seduzida por um animal que falava, vendo que não existe o silêncio oculto para Deus, pois é o dono de todo conhecimento do universo. Nós podemos também conhecer o animal que se transformou em homem para ajudar a pessoa sem conhecimento do elo rompido, pois o mensageiro da natureza foram nossas primeiras saudações da natureza. Com saudações agradáveis e alimentações perecíveis, isso foi deixado por herança de Adão, uma divindade que auxilia o homem frágil e fraco, dando força natural, nos fortificando em nosso interior. O domo do jugo, pois, sem perceber o primeiro domo, quando usamos forças que não são iluminativas, entramos em um buraco, ou seja, a cova do pecado, não reconhecendo que precisamos agradecer pela permissão de nossa vontade. Esse é o primeiro arco, que é o primeiro domo inferior, pois isso dá luz às divindades, que dá luz às divindades para se revelar a todos. Como o arco do domo inferior foi quebrado pela apostasia de Adão, precisamos de uma outra metade que una e forme um ciclo. Esse ciclo juntado de dois arcos são dois domos, inferior e superior. Mas vemos que eles estão juntos, mas ainda não foram ligados por espessura que une os dois polos. Essa espessura foi descoberta não por pessoas comuns ou carentes de ideias, foram criadas pelos cientistas que estudam os astros. Os pontos não foram difundidos, precisando de uma substância que os unam eternamente. Com o sumiço de Eva, sabemos que um lugar de um
de uma mãe foi substituído por divindade, que Adão foi procurar na mata, se escondendo de seu Criador. Os cientistas inventaram uma sonda secreta que é capaz